Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o advogado Evaristo Pinheiro, presidente da Refina Brasil, associação das 6 maiores refinarias privadas do Brasil. Evaristo Pinheiro nasceu em Goiânia, tem 42 anos, é formado em Direito pelo CEUB, Centro Universitário de Brasília, e em Relações Internacionais pela UNB, a Universidade de Brasília. Evaristo Pinheiro, obrigado por essa entrevista. Paulo, eu que agradeço. Agradeço aos web espectadores aqui do Poder 360. A gente está sempre às ordens aqui na Refina Brasil para contribuir com o debate. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 5 de março de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Evaristo Pinheiro, eu começo essa entrevista perguntando: o Brasil poderia ter mais refinarias privadas? Sem dúvida, Paulo. Essa é a nossa principal bandeira na Refina Brasil. A Refina Brasil é uma entidade, como você bem disse, as 6 maiores refinarias brasileiras independentes, ou seja, não verticalizadas, são nossas associadas. Então nós estamos presentes no Brasil inteiro, né? Região Sudeste, Sul, Norte e Nordeste, exceto na região Centro-Oeste, que não tem, né, refinarias nem da Petrobras, nem independentes. E a nossa produção soma 20% do mercado brasileiro de refino. Então, parece muito, e é muito de fato, são 65 bilhões de reais em faturamento por ano, mas ainda ineficiente, mesmo com todas as outras refinarias, que são as refinarias do sistema Petrobras, para abastecer toda a demanda brasileira. O Brasil tem um déficit diário de 650 mil barris de derivados. Então o Brasil precisa, né, fazer mais refinarias, investir em novas capacidades de refino, seja novas refinarias, seja capacidades adicionais nas refinarias que já tem, para que o Brasil tenha segurança energética. Mais ainda, o Brasil, se crescer, e esperamos que continue crescendo a uma taxa de 2%, 3% ao ano, vai precisar de ainda mais derivados de petróleo. Porque a gente, né, quer fazer uma transição energética, a Refina Brasil apoia a transição energética, mas a gente precisa, enquanto, né, ou ao longo dessa transição, a gente precisa abastecer com segurança energética e a preço competitivo o Brasil dos derivados que precisa, para que o crescimento não seja prejudicado. As refinarias da Refina Brasil são 20%, atendem a 20% do mercado. Como se divide o restante do mercado? Perfeito. O mercado, grosso modo, tá? Porque dependendo do tipo de derivado, ele, né, vai variar o percentual. Mas, grosso modo, na média, 20% do refino, né, do mercado de refino de derivados refinarias privadas. Não só da Refina Brasil. Tá. A gente tem outras refinarias privadas não associadas à Refina Brasil, mas 20% refinarias privadas, 60% do mercado refinarias do sistema Petrobras, então, ou seja, verticalizadas, e 20% do mercado aí fruto de importações. O Brasil, como eu disse, não é autossuficiente em capacidade de refino, então por isso, forçosamente, né, gostemos ou não, queiramos ou não, todos os dias temos que importar 650 mil barris de gasolina, diesel e outros derivados que o Brasil necessita. O Brasil é superavitário na produção, na extração de petróleo, na produção de petróleo bruto. Quais são os números aí? Perfeitamente. O Brasil tem hoje, né, uma produção de 3 milhões de barris dia de petróleo, um consumo de 2 milhões de barris e um superávit de 1 milhão de barris dia, né? São os números grosso modo. Então o Brasil exporta esse 1 milhão de barris por dia e importa derivados, ou seja, a gente exporta o que tem menos valor agregado e acaba importando o que tem mais valor agregado, isso também, né, desequilibrando negativamente a balança comercial, pelo menos no setor de derivados de petróleo. Bom, o que seria necessário fazer para que esses investimentos fossem possíveis, fossem eficientes? Essa é uma pergunta muito boa, Paulo. E para te responder essa pergunta, eu vou recorrer à comparação internacional. Tá? No mundo, né, a gente tem
uma estrutura de mercado um pouco diferente do que a gente tem aqui no Brasil. O Brasil tem, né, foi criado aqui o mercado de refino, ou a capacidade de refino, baseada em grandes refinarias regionalizadas. No resto do mundo não foi bem assim. No resto do mundo você tem um mix de grandes refinarias, pequenas refinarias, médias refinarias, espalhadas em todo o território. Por quê? Porque no mercado de refino, ou no setor de refino, proximidade geográfica é importante, proximidade do mercado consumidor. Então você tem aqui situações em que eu tenho longuíssimas distâncias que têm que ser percorridas, seja por caminhão, seja por oleoduto, né, para transportar derivados para o interior, né, para locais que não têm refinarias implementadas. Isso é custo. Isso impacta o custo do Brasil. Seria melhor transportar o petróleo bruto e refinar no Exatamente, refinar e já distribuir em local próximo. E por que que o mundo prefere esse mix, né, de grandes refinarias e pequenas refinarias? Porque eu tenho todo tipo de demanda. Eu tenho, por exemplo, o grande frotista de caminhão que tem a sua própria refinaria, por exemplo, nos Estados Unidos, de 6 mil barris, 7 mil barris, pequena refinaria para abastecer a sua própria frota. Eu tenho uma indústria que usa, né, um determinado insumo, né, que é um derivado de petróleo, que faz a sua própria refinaria para ter aquele insumo, né, verticalizado na sua indústria e vende os demais derivados. Então eu tenho todo tipo de arranjo. O que a gente tem aqui no Brasil? Refinarias grandes que produzem um determinado mix. Então ela é um pouco inflexível. Acaba que alguns dos derivados que, né, o Brasil necessita, eu nem consigo comprar mesmo porque não está disponível. Aquele hardware das refinarias que a gente tem disponíveis no Brasil só cospem aqueles determinados tipos de derivado. Então o que falta no Brasil? Faltam pequenas e médias refinarias próximas de centros de mercados consumidores que produzam exatamente os derivados que aqueles mercados demandam. Bom, mas não é proibido instalar, criar uma refinaria. Não é proibido. O que impede isso de ser feito? Não é proibido em tese, mas de direito. Mas de fato existe uma proibição invisível que a gente não enxerga a olho nu, mas que ela está lá. Existe um muro que está invisível para o investimento em novas capacidades de refino, sobretudo o investimento privado, acontecer. E é isso que a Refina Brasil tem dialogado com o governo e diga-se, tá, com muito boa aceitação do governo federal para que a gente possa mudar essa ordem das coisas. O que é o muro? O que é esse muro invisível, né, que a gente tem para o investimento em novas capacidades de refino? A gente tem um grande muro regulatório. Eu dividiria assim, os nossos desafios regulatórios basicamente em dois. Né? Um é o de acesso. Três, na verdade. Um é o de acesso a petróleo. O Brasil é um país, como você muito bem disse, superavitário na produção de petróleo, exporta, né, o petróleo, né, excedente, mas não é capaz de vender para as refinarias independentes o petróleo que produz. As refinarias independentes ou não compram petróleo, compram partes do petróleo, que a gente chama de correntes, ou elas compram o petróleo importado. E por que isso acontece, Paulo? Porque a gente tem uma distorção regulatória que fulmina a capacidade das petroleiras de vender o petróleo no mercado interno, que é um benefício tributário imenso, que estimula que todas as petroleiras, aí não é só a Petrobras, todas as petroleiras que operam no Brasil, a exportar esse petróleo, ao invés de vendê-lo no mercado interno. Funciona assim. Qualquer petroleira que extraia petróleo no Brasil, ela, ao exportar, se ela exportar para ela mesma no exterior, ela vai exportar não a preço de mercado aquele petróleo, ela vai exportar a um preço que é chamado preço de transferência, que é um preço jurídico previsto numa lei e que a Receita Federal vai calcular os tributos. Quais são esses tributos? Imposto de renda e CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, sobre aquele preço de transferência. Esse preço, em tese, tem que ser o mais próximo possível do preço de mercado. Ela tem que vender para ela própria a preço de mercado. Só que não é isso que acontece. Por quê? Porque a lei anterior a 2024, ela previa que o preço a ser utilizado
era o preço de referência da ANP, era o preço oficial. E qual é o problema? É que o preço de referência da ANP, ele é uma fórmula que resulta um preço de petróleo menor, em cerca de 10%, varia, né? Conforme a variação do preço do petróleo, varia essa diferença, mas entre 10% e 20% menor do que o preço de mercado. Isso resulta uma base tributária para imposto de renda CSLL menor do que se você vender, ou do que você calcular sobre o preço de mercado, esse tributo a pagar. Então é muito melhor eu exportar, porque eu vou pagar um tributo menor, do que eu vender no mercado interno, que eu vou emitir nota fiscal e eu vou pagar o tributo sobre a nota fiscal, Isso que vale é o preço de mercado. para as privadas e para a Petrobras. Vale para as privadas e para a Petrobras. Então, eu tenho um incentivo negativo à industrialização do Brasil. Porque ao incentivar a exportação do óleo cru, ao invés da agregação de valor no país, eu tenho um incentivo à exportação da commodity e não à venda no mercado interno. E como mudar isso? Tem que mudar o preço de referência. Eu tenho que mudar o preço de referência. Não só isso, né? A Refina Brasil tem trabalhado, a gente conseguiu aprovar no ano passado, na nova lei de preço de transferência, uma norma que exime a Receita Federal de usar o preço da ANP como o preço de transferência no cálculo do preço de transferência, né? No cálculo dos tributos. Isso não está em vigor? Isso está em vigor, mas ela apenas exime. A gente está trabalhando agora junto com a Receita Federal e buscando o convencimento na regulamentação. Então, não precisa mudar a lei agora, é só uma questão de agora mudar a regulamentação e a aplicação da norma, né, que é um grande desafio no Brasil. A gente tem trabalhado nesse ponto, a gente conta, né, com a sensibilidade da Receita Federal, até porque ela perde, né, a União perde por ano cerca de 10 bilhões de reais só com imposto de renda e CSLL decorrente dessa distorção tributária, fora royalties e participações especiais, porque o preço de referência é usado também para calcular royalties, sobretudo, né, para calcular royalties e participações especiais. União, estados e municípios perdem todo ano cerca de 15 bilhões em conjunto de royalties e participações. Mais imposto de renda e CSLL, que são outros 10 a 11 bilhões de reais. Então, essa conta toda beira os 30 bilhões de reais que o Brasil deixa sobre a mesa porque o petróleo está sendo exportado e quando deveria estar sendo vendido aqui no mercado interno e porque nós estamos recolhendo a menor royalties e participações especiais. Em quanto tempo vocês na Refina Brasil esperam que a isso gente esteja espera que resolvido? esse ano a gente tenha uma solução para esse ponto. Não é só isso, Paulo. Esse muro invisível de acesso a petróleo tem outras questões, outros vieses, né? A gente tem questões concorrenciais muito profundas aqui no Brasil. Para além disso tudo, eu tenho, como você muito bem disse, eu tenho um único agente de mercado que é um virtual monopolista do mercado de petróleo, que é a Petrobras. Isso não tem juízo de valor aqui, tá? Não é uma crítica à Petrobras, é a situação de fato. A Petrobras é responsável por 93% do mercado de extração de petróleo do Brasil. A gente tem outros operadores? Tem, mas eles são muito pequenos. Eles todos juntos somam 7%. Agora, isso não vai mudar isso não em vai pouco mudar, tempo. mas a lei antitrust já tratou isso. Sabe quando a lei antitrust começou a tratar isso? Não foi nem no Brasil. Foi em 1930, com a Standard Oil Rockefeller. A lei antitrust foi criada no planeta por conta de uma petroleira. A Standard Oil era a grande petroleira dos Estados Unidos, do Rockefeller, e ela, pelas suas práticas de mercado, porque era o agente dominante de extração, transporte, distribuição e refino de petróleo, criou-se uma lei antitrust, uma agência de defesa da concorrência e que culminou na cisão da Standard Oil em 5 outras empresas, que aí depois viraram ExxonMobil, Chevron e outras. Então, o que a gente está discutindo hoje no Brasil, a gente está só 90 anos atrasado. Mas a gente tem esperança que a gente consiga entabular essa discussão. E por que eu volto a esse tema aqui? Porque é precisamente a discussão que a gente está tendo hoje, para que o Brasil cubra o seu gap, e não estou falando de competir com a Petrobras, de vender refinaria, nada disso. O que eu estou querendo dizer aqui é que para que o Brasil cubra esses 650 mil barris dia de gap de importação, a gente precisa ter acesso a petróleo. Esse petróleo
tem que ser, obviamente, né? Primeiro, não tem um incentivo à exportação. E depois, a Petrobras, como agente monopolístico do petróleo, ela precisa vender o petróleo assim como ela repassa para suas próprias refinarias. Isso está na lei antitrust, tá? Isso é uma prática, né, anticoncorrencial que é chamada vedação de acesso ao insumo. Então, isso também nós estamos trabalhando junto ao CAD para que o CAD faça uma investigação agora mesmo. O conselho do CAD determinou o Departamento de Estudos Econômicos, com o qual a gente teve na última sexta-feira com a economista-chefe, doutora Lília, que o CAD promova, que o DE promova um estudo sobre o setor de refino no Brasil. Nunca houve um estudo sobre o setor de refino no Brasil. É a primeira vez. Então a gente espera poder contribuir e demonstrar que essa vedação de acesso a insumo, e aí vedação é no sentido amplo, tá? Eu não tenho acesso ao insumo, eu não tenho as mesmas condições de preço e volume que as refinarias da Petrobras têm. Isso é contra a lei da defesa da concorrência. O que vocês reivindicam? Que haja uma cota de petróleo que vocês possam ter acesso? Não, sem cota. A gente reivindica que a Petrobras ofereça às refinarias independentes petróleo nas mesmas condições que ela oferece para suas próprias refinarias. Mas em qual quantidade? No volume que ela tiver disponível. E aí, esse é o ponto. Se a Petrobras tem 1 milhão de barris dia sobrando de superávit, e o mercado inteiro de refino privado brasileiro é de 400 mil barris hoje, dia, é mais, assim, a conta mais do que fecha. Então, esse é a nossa tese. Não para por aí. A gente também vem trabalhando com o governo federal dentro dessa linha de acesso a petróleo para também ter acesso ao petróleo da PPSA. PPSA, né, como os web espectadores do Poder 360, que eles são bem informados, sabem, é uma empresa estatal, uma empresa pública, 100% da União, né, que pode, por isso, sim, aí sim fazer política pública. Ela recebe o petróleo e gás oriundo da partilha do pré-sal e ela vende esse óleo no mercado. Então, o nosso pleito é o que a gente tem construído, tanto com a PPSA, né, com a doutora Tabita e também com o ministro Alexandre Silveira e a equipe do Pietro e companhia, é que a PPSA promova a venda de petróleo, né, gás, petróleo, em contratos de longo prazo. E para quê? Para que as refinarias privadas brasileiras elas tenham acesso a petróleo em contratos de longo prazo e que possam ter segurança jurídica de, tendo contratos de longo prazo, eu possa fazer os investimentos em novas capacidades e atrair novos investimentos em capacidades de refino, porque eu sei que eu vou ter petróleo disponível. Não ter petróleo disponível, Paulo, é mortal para uma refinaria. O petróleo representa mais de 85% do custo do refino. Então, esse é o principal, esse é o nome do jogo, esse é o principal ponto de partida de qualquer política séria sobre refino. Quantas novas refinarias poderiam existir e em quanto tempo? A gente tem aqui um número mágico, né? Obviamente que esse é um número estimado, mas a gente pode ter 33 novas refinarias de 20 mil barris dia para cobrir esse gap de 650 mil barris num prazo de até 3 anos. E por que isso é importante? Porque a gente faz essa comparação de uma grande refinaria que não tem juízo de valor aqui, tá? Tem espaço para grandes refinarias, tem espaço para pequenas e médias refinarias. Mas uma grande refinaria, ela leva muito mais tempo para ser concluída. E por quê? Porque ela é mais complexo, um projeto mais complexo. Eu preciso de mais tempo no licenciamento ambiental, eu preciso de mais tempo no projeto de engenharia e eu preciso de mais tempo na obra. E eu tenho muito mais risco de engenharia num projeto grande do que num projeto menor. Mas num projeto menor, vocês conseguem fazer, um investidor consegue fazer licenciamento ambiental, engenharia e construção em 3 anos? Em 3 anos. Eu tenho um exemplo prático disso, tá? Eu tenho uma associada, essa é só, e ela fica no extremo oeste de São Paulo, Coroados. Ela foi feita em 3 anos e meio. Contando todas essas etapas? Todas as etapas, do licenciamento até a operação da planta, com todas as autorizações da ANP e tudo mais, em 3 anos e meio. Quanto de investimento isso traria para a economia essas 11 refinarias, né? É isso? 33. 33 refinarias. Essas 33 refinarias de 20 mil barris, por isso que é um número mágico. Claro que não vai ser um número fixo de 20 mil barris, né? Vão variar. Mas
uma refinaria de petróleo, ela custa de $5.000 por barril a $20.000 por barril, dependendo do hardware. Por que dependendo do hardware? É porque dependendo do que você quer produzir, é como se fosse uma fábrica mesmo, né? Dependendo do que você quer produzir, você precisa de mais ou menos investimento. Dependendo, eu quero produzir parafina, que é uma coisa mais nobre ali da produção, é mais caro. Eu quero produzir uma coisa mais simples, é mais baixo. Eu quero produzir, por exemplo, piche, né, asfalto, é mais barato. Então eu tenho uma variação. Então é de $5 a $20.000 por barril. Então, pegando uma média, tá, desse custo de produção, essas 33 novas refinarias geram um investimento de 60 bilhões de reais para a implantação. É um investimento relativamente baixo, claro que 60 bilhões de reais não é um número baixo, mas para o conjunto do Brasil é um investimento relativamente baixo e pulverizado. Todos os estados do Brasil podem ter. Por quê? Porque essas pequenas refinarias elas estarão perto dos centros consumidores, como a gente já falou. Elas vão ser modeladas para a demanda do local, que ela vai estar sendo implantada. Então ela vai ser muito mais eficiente, menos perda, mais moderna, e esse é um ponto importante. Elas já emitem menos enxofre, menos uso de água. Uma nova refinaria, ela emite, a título de comparação, tá? Em relação a uma refinaria de 70, 80 anos, como é o parque aqui de refino do Brasil, ela emite 80% menos, consome 80% menos de água e emite 60% menos de enxofre. Então, é um investimento também em direção a uma sustentabilidade, né? A redução de emissão de carbono. E, por fim, Paulo, que eu acho que esse é um elemento, eu acho que talvez seja o elemento mais importante. Eu tenho um payback desse investimento de 10 a 15 anos. Uma grande refinaria, como o volume de investimento é muito maior, eu tenho um payback muito mais longo. Né? O payback de uma pequena e média refinaria é de 10 a 15 anos. Esse é justamente o prazo que a gente tem para fazer essa ponte de transição energética. Para a gente chegar a 2050 com net zero, a gente tem que ter segurança energética. O Brasil não tem nem refino, né, completo, nem autossuficiência em refino e nem armazenagem. O Brasil não consegue armazenar hoje os derivados que precisa. O Brasil tem 1 semana de armazenagem apenas. Os Estados Unidos é quanto? Os Estados Unidos ele tem 1 ano e meio de armazenagem. Então, aqui no Brasil a gente tem a gente conta com a sorte o tempo inteiro. Essa é a grande verdade. Cada nova refinaria que é construída, ela é construída com uma armazenagem acoplada. Então, a cada nova refinaria que eu tenho um aumento automático do meu parque de armazenagem no Brasil, eu aumento a segurança energética do país. Essas 33 refinarias aumentariam em quanto o tempo de estoque? Mais ou menos, mais 2, aí depende do parque de armazenagem que você fizer, mas é mais ou menos se cada uma tiver uma armazenagem equivalente à sua própria capacidade, eu aumento em mais 1 semana. Só que se eu fizer um parque de armazenagem maior do que a capacidade da refinaria, e aí vai depender de cada projeto, eu posso aumentar muito mais, muito mais. Então esse é um elemento, e é claro, aí eu dependo de política pública, de estar alinhado. É interesse do governo de ter um estoque maior e um estoque regulador. Se for de interesse, obviamente o investidor vai corresponder à medida que o governo incentive e crie uma política pública nesse sentido. Então, a questão do estoque, ela depende de um alinhamento com a política pública, tá? Mas é automático. Eu tenho refinaria, eu tenho mais estoque. Agora, no final do retorno desse investimento, foi mencionado, seriam 15 anos, é isso? Isso. O petróleo seria menos importante na sociedade, na economia. Perfeito. Esse é o ponto que eu ia finalizar. A beleza da coisa é que a gente já está vendo o que o mundo está fazendo. Né? E, infelizmente, o Brasil já está um pouquinho atrasado. A gente tem como recuperar porque a gente tem muito potencial, mas a gente já está atrasado. O que o mundo está fazendo? Ao lado de pequenas e médias refinarias, e não nas grandes, mas pequenas e médias refinarias, a gente tem observado o investimento em biorrefinarias ao lado dessas refinarias, aproveitando os insumos, né, que a gente chama de feedstock, os insumos de biomassa, né, porque elas estão, lembra, que perto de mercados consumidores, não raro é perto de lavoura. Então elas estão perto dos insumos
para biocombustíveis. Então, a gente tem na Alemanha hoje 13 projetos em curso de biorefinarias acopladas com refinarias tradicionais. Até porque você acrescenta, o primeiro passo da transição energética é você acrescentar combustíveis a partir de biomassa, como o Brasil faz, com muito sucesso, inclusive, no combustível mineral. Então a gente tem essa transição acontecendo já na Alemanha e também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tem dezenas de projetos junto com micro e pequenas refinarias de desenvolvimento de biorefinarias acopladas a esses projetos. Por quê? Lembra que tem armazenagem acoplada? Eu ganho uma escala imensa com isso. Mas uma parte dos equipamentos é comum ou não? Não, uma parte sim é comum, mas o que eu tenho de comum? Eu tenho utilidades, ou seja, eu consigo aproveitar água, gases, eu consigo aproveitar parte das tubulações e aí eu faço o hidrotratamento ao lado. Então, e eu consigo aproveitar a armazenagem. Que aí sim eu posso usar a tancagem também indistintamente. Então, isso é um grande incentivo à transição energética no final do dia. Porque eu tenho um investimento com um prazo de payback compatível com a transição energética e um estímulo automático a eu começar já a estudar e implantar investimentos em biorefino. Criação de empregos, há uma estimativa? Sim. A gente tem hoje, para essas 33 micro e pequenas refinarias, a gente tem uma estimativa de 4.500 empregos diretos e 40 mil empregos indiretos a serem criados. Isso é bastante coisa. Detalhe, né? Todos esses investimentos fora do PAC, nem estão no PAC ainda. Então, assim, para além de todos os investimentos ali que estão ali no PAC, a gente tem um investimento adicional de 60 bilhões de reais adicionais ao PAC. E são investimentos em infraestrutura. Né? São infraestruturas essenciais que o Brasil precisa e não tem. O financiamento, existe financiamento privado para isso ou teria que ser financiamento público? Existe funding privado, ou seja, todas as refinarias privadas que tem hoje, exceto, né, a Mataripe, que foi um fruto do desinvestimento, e a Paranaxis, que foram frutos do desinvestimento da Petrobras, exceto essas duas, todas as outras foram investimentos de investidores privados, que pegaram seus recursos, e a Clara Camarão também não, que foi um desinvestimento da Petrobras. Quer dizer, Clara Camarão, Rean, e Mataripe e Paranaxisto não. SSOil, Daxoil, Brasil Refino, todas essas são fruto de investimentos de pessoas físicas, que foram, pegaram seus recursos e investiram. O que a gente não tem hoje? A gente não tem financiamento bancário para isso. Por quê? Porque todos os investimentos em refino que a gente teve até hoje no Brasil foram feitos pela Petrobras. A Petrobras não recorria ao financiamento bancário para isso. Ela emitia debêntures, bônus no exterior, etc. Então, ela se autofinanciava. Os novos investimentos vão precisar de investimento bancário. Então, até isso estimula a economia. Por quê? Porque você vai estimular os bancos a criar novos produtos, as seguradoras a criar novos produtos para o parque de refino brasileiro. Isso vai servir, sabe para quê, Paulo? Para as biorrefinarias. Também não existe produto para biorefino hoje, nem financeiro, nem de seguro. Então, é um grande ecossistema que o Brasil pode explorar ao abrir o investimento em refinarias privadas. E não é teórico, tá? Isso não é teoria. Eu gosto de dizer isso. A gente teve nos Emirados Árabes Unidos, né? A gente teve também no Fórum Econômico Mundial, e há demanda de investidores estrangeiros buscando entender se há ambiente de negócios para investir em refino privado no Brasil. Por quê? Eles não estão querendo investir em algo do passado. Eles querem investir em refino porque sabem que existe uma demanda não atendida aqui no Brasil, mas eles querem investir no biorefino. Eles querem se posicionar para serem investidores em biorefino. Então esse é um potencial que não é teórico, a gente está vendo acontecer. Agora, esse crescimento do crédito privado potencial seria suficiente para atender os investimentos ou precisaria de financiamento público também, BNDES, etc.? Olha, a rigor a gente não precisa de BNDES para isso. As pequenas refinarias são investimentos que podem ser suportados tanto com emissão de debêntures de grupos já constituídos quanto com investimentos privados. Agora, é claro, dentro de linhas tradicionais, sem subsídio, tá? Eu acho que esse é a pergunta de fundo, né, da sua questão. Não precisa de subsídio para isso, tá? A gente não precisa, com as linhas tradicionais do BNDES, que não tem subsídio, tá? TLP
É NTN-B mais spread. Não tem subsídio nenhum nessa linha. Pelo contrário, é uma linha mais cara do que algumas linhas bancárias tradicionais a gente tem. Tem alguma vantagem, né? Você Tem. Não iria Qual que é a vantagem que o BNDES oferece? Prazo. O BNDES hoje ainda é, por conta de todos os riscos que a gente tem aqui no Brasil e do custo Brasil, é a única linha de longo prazo que a gente tem. Os bancos de fomento, né, em geral, são as únicas linhas que dão longo prazo. 15 anos, 20 anos para pagar. Então, o que a gente precisa no Brasil, você sabe o que a gente precisa? Tanto na banca privada, comercial, quanto nos bancos de fomento? Project Finance. A gente precisa desenvolver um mercado de Project Finance no Brasil. Explica Project Finance tá. para os... O Project Finance é uma modalidade de financiamento que ela é baseada nos recebíveis do projeto que está sendo financiado. Então, por exemplo, eu vou fazer uma refinaria nova. Eu sei que aquela refinaria tem contratos de longo prazo de venda de derivados. Então eu pego aqueles contratos, olho, faço uma avaliação financeira, falo, olha, esses contratos pagam um eventual financiamento da implantação daquela refinaria e ainda sobra lucro. Tá bom, vou financiar com base nesses contratos. Eu não vou pedir a garantia adicional do patrocinador daquele projeto, eu não vou pedir imóvel, garantia real daquele patrocinador. Eu vou tomar como garantia aqueles recebíveis. E o projeto, eu desembolso, implanto o projeto, a própria refinaria vai pagando aquele financiamento e ao final do prazo de repagamento, ela fica liberada, aqueles recebíveis ficam liberados do ônus da garantia e eles podem ser usados inclusive para outras coisas, inclusive para uma ampliação ou para um investimento numa biorefinaria depois, sob a modalidade de Project Finance. No Brasil ainda é muito incipiente esse tipo de Parece muito financiamento. simples, né? Quer dizer, o fluxo de caixa futuro vai proporcionar o pagamento do investimento. Se é tão simples, por que não funciona ainda? É porque aqui no Brasil a gente, não sei, assim, aí é uma coisa que é meio que juízo de valor. Aqui no Brasil, assim, o uso do cachimbo vai entortando a boca. A gente tem um baita incentivo para a banca ficar na Selic. Então, tem mais risco. O Project Finance, é claro que tem mais risco. Se eu tenho um outro investimento muito mais vantajoso ou tão vantajoso quanto, com risco zero, que é emprestar para o governo brasileiro, por que eu vou me aventurar, montar time? Eu preciso de time, eu preciso de análise, eu preciso de acompanhar o projeto. Quanto mais vai ter que cobrar, já que o risco é maior. Eu preciso acompanhar o projeto ao longo da vida dele. Então isso gera um custo, né, para os bancos. Então agora está começando, sabe? O BNDES está começando agora, desde o ano passado, há 2 anos atrás, na verdade. O BNDES começou a fazer com concessão de rodovia e está começando a estudar. Eu acho que a gente vai chegar lá. Mas a Selic caindo, à medida que a Selic for caindo e a gente permanecer com ela num nível mais razoável, aí a gente certamente vai começar a ver mais iniciativas e mais financiamentos sobre a modalidade de Project Finance no Brasil. Transportar o petróleo bruto até a refinaria, que está perto do consumidor, é mais barato do que transportar o combustível derivado? Sim. Por quê? Porque eu tenho, primeiro, 2 coisas, né? Eu tenho, assim, o custo de transporte do petróleo eu vou ter de qualquer jeito, né? Ou do petróleo ou do derivado, mas estar perto do mercado consumidor, eu tenho menos lead time, eu tenho menos tempo de transporte do meu produto para o meu consumidor, então eu posso fazer contratos mais inteligentes com o meu consumidor e eu tenho uma série de vantagens tributárias. Eu circulo menos, então eu pago menos tributo. Hoje você tem ali, às vezes, 1, 2, 3 interestaduais dos derivados quando eles vão circular. E com a reforma tributária vai ficar mais fácil isso? Esperamos que sim. A nossa reforma tributária do setor de refino ela foi feita com a Lei Complementar 192, na verdade. Né? Ela foi feita em 2022, porque foi uma regulamentação do que já estava previsto na Constituição, que era a chamada monofasia, na questão do ICMS, tá? Monofasia dos combustíveis, ou seja, para alguns combustíveis que foram regulamentados na Lei Complementar 192, cobram uma única vez, com cobrança no destino, alíquota única no Brasil inteiro, e aí entrou a essencialidade, que aí as alíquotas eram muito altas, baixaram para o nível de teto, né? Assim, aí é ad rem, né? Agora, ou seja, é um valor por litro e não um percentual. Então, quando varia o preço do petróleo, não necessariamente aumenta a arrecadação. Então, isso também favoreceu. E a reforma tributária, ela replicou
e aí incluindo o que é o equivalente a PiscoFins, que vai ser a CBS, ela replicou essa disciplina na reforma tributária. Então foi muito positiva para o setor a reforma tributária. Temos algumas preocupações, é bem verdade, como o imposto seletivo, não com o imposto seletivo em si, mas com o eventual desequilíbrio tributário no imposto seletivo. Ou seja, eu não posso ter, lembrando a história do preço de referência, eu não posso ter a aplicação de imposto seletivo sobre petróleo e isenção na exportação. Senão eu tenho um outro incentivo a exportar. E isso desequilibra o mercado. Como é que ficou o setor, o imposto seletivo no caso de petróleo e derivados? No caso do petróleo, né, ficou extração independentemente da destinação, ou seja na exportação, seja na venda do mercado interno, incidirá imposto seletivo. Tá, então bom, a alíquota não está definida ainda. A alíquota não está definida, vai ser lei complementar, então complementar. Essa é a regra geral. Tá? Para outros produtos, né, ou seja, para outros produtos, combustíveis, né, e outros produtos na cadeia, pode haver imposto seletivo. A alíquota máxima aqui no petróleo é 1%, tá? Isso foi definido na Constituição, tá? Perdão. A alíquota máxima é 1%. Para combustíveis não tem definição ainda de percentual, mas ele vai poder incidir ali nos combustíveis também. Agora, se foi determinada a monofasia na lei anterior, por que há esse problema da cobrança interestadual que foi mencionada aqui como uma vantagem? Hoje não mais, né? Hoje, a partir da Lei Complementar 9.2, eu tenho essa uniformidade, né? Então não há mais essa vantagem. Hoje não tenho mais essa vantagem, tá. Mas eu tenho a vantagem de proximidade e de atendimento mais rápido, mais célere ao meu consumidor, isso sim. Tem algo que não tenha sido perguntado aqui que gostaria de comentar? Eu comentaria só mais um último tópico no quesito regulação, porque a gente falou muito daquele muro invisível, né? Eu tenho o muro do acesso ao petróleo, né? E das condições de concorrência. Mas eu tenho um terceiro muro, Paulo, que é a carga regulatória sobre pequenas e médias refinarias. Incluindo licenciamento ambiental, provavelmente. Tudo. Licenciamento, mas boa parte dessa carga regulatória está sobre as regras da ANP, que é o nosso regulador. A ANP faz um excelente trabalho, só que não é adequado regular a grande refinaria, a refinaria gigantesca, da mesma forma que você regula a pequena refinaria. E aí eu dou números, né? Eu regular uma refinaria de 12 mil barris, da mesma forma que eu regulo uma refinaria de 350 mil barris, 320 mil barris, não é adequado. Com o paralelo que eu faço, é o Simples Nacional. É adequado eu tratar uma microempresa que fatura 1 milhão por ano, da mesma forma que uma empresa, que a Vale, que fatura centenas de bilhões por ano, ou do que o Banco do Brasil, que fatura centenas de bilhões, não é razoável. Não é adequado. Ou que a Petrobras, não é adequado. Então, eu preciso de regras adequadas para cada um desses segmentos. Até para que esse aqui possa crescer, possa prosperar, possa desenvolver mercado e ecossistema, e aí sim ter carga regulatória compatível com o crescimento que ele tiver. Então, hoje é uma única régua para todo mundo. A carga tributária que eu tenho para uma refinaria de 10 mil barris é a mesmíssima carga tributária que eu tenho para uma refinaria de 300 mil barris. Isso precisa mudar, e aí a gente tem um pacote de 30 medidas que a gente já sugeriu à ANP de revisão regulatória para que a gente tenha esse tipo de diferenciação entre o porte de refinarias para que a gente possa ter condições de concorrência adequadas. Regulação não é dar a mesma regra para todo mundo, é dar condições equânimes de concorrência para todo mundo. Mas para isso seria preciso mudar a lei ou bastaria mudar essas 30 medidas, basta a regulamentação. Não há nenhuma outra reivindicação de mudança de lei que vocês têm? Não, a gente é um setor simples, a gente só quer condições de concorrência adequadas, acessar o nosso insumo e competir de igual para igual. A gente não precisa de subsídio, a gente não precisa de nada disso. Evaristo Pinheiro, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Paulo, eu que agradeço, estou sempre às ordens. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 5 de março de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.
Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.